Fala pessoal, vamos lá. A aula de hoje eu queria mais que vocês pensassem comigo algumas coisas sobre as questões da emoção. A gente falou já em algumas outras aulas, definimos o que era id, o que era ego e o que era superego. Eu quero entrar nessa aula de uma forma mais aprofundada com vocês, as questões de como o id, o ego e o superego, eles ficam aqui na nossa cachola, criando situações que vão nos levar à ansiedade, depressão, transtornos, fazendo com que nós entremos em neuroses e psicoses, que só vão ser aumentadas aí pelo uso abusivo de substâncias químicas. Lembrando, pessoal, que essas aulas elas estão aí no canal, elas estão públicas no canal, mas elas fazem parte do programa Identidade. O programa Identidade é o programa que nós usamos no CASA, no Centro de Acolhimento, Socialização e Apoio do Instituto para Quem Precisa. Mas que vocês podem assistir e vão, tenho certeza, né? Eu queria colocar um ponto que eu sempre falo: tudo que não é virtude é vício. E nós vamos carregando muitos vícios. A fofoca é um vício, terrível, terrível, terrível. E ela nasce de necessidades neuróticas. Eu crio miséria na vida do outro para deixar a minha vida menos miserável. Perceba que na fofoca eu estou sempre falando de terceiros para terceiros. Então, assim, que tipo de solução eu vou trazer, não é? Numa comunicação como essa? A não ser criar intrigas, criar ressentimentos, criar mágoas, ou seja, eu vou levar miséria para a vida dos outros. Por quê? Para deixar a minha vida menos miserável. É a incapacidade que eu tenho de olhar para a minha vida, perceber a beleza da minha vida e seguir a minha vida, olhando sempre para os outros com a perspectiva de perceber aonde eu posso ajudar, aonde eu posso contribuir, aonde eu posso ser útil. Não é? Dizem que nós somos o resultado, na verdade é um empreendedor, um coach, esqueci o nome dele, americano, que fala que nós somos o resultado, né, das 5 pessoas que nós mais convivemos. Sabe, então por que eu não ser aquele que vai influenciar as outras 4? Perceba que ao influenciar, eu estou também me capacitando, me habilitando. Então a fofoca é um vício. E é um vício destruidor. É um vício que mata relacionamentos, é um vício que quebra vínculos, é um vício que traz peso para a nossa vida, não é? Tudo aquilo que a gente pensa gera emoção. Então, pensamento gera emoção, emoção interfere na ação e impacta no resultado. Se eu estou ali destilando ódio, destilando inveja, porque veja bem, se existe uma situação, se eu percebo um defeito no outro, a primeira coisa que eu preciso fazer é perceber se eu não estou projetando no outro aquilo que eu odeio em mim, porque pode ser isso. E aí primeiro eu vou me consertar, É o fator aeromoça que eu sempre falo aí para vocês, não é? A aeromoça ela fala, ó, as máscaras de oxigênio vão cair em caso de despressurização. Você coloca primeiro em você, depois você ajuda quem está do lado. Então eu primeiro preciso me curar, eu preciso me tratar, eu preciso me compreender, eu preciso me conhecer para aí eu ir lá ajudar o outro, Então, a fofoca ela não traz benefício nenhum, ela é um vício. A mentira é um vício, sabe? E a mentira é um vício tão perigoso, porque às vezes a gente mente por nada. A gente não consegue criar uma frase que não tem uma mentira nela, porque a gente aprende a mentir.
A gente vai. E a mentira sempre é uma forma de me blindar, de me escudar, de guardar. O problema é esse, né? Guardar os meus defeitos, guardar os meus dramas. Se eu não posso falar a verdade sobre um assunto, é porque esse assunto não é bom, né? E aí, o que eu vou estar trazendo para minha memória, que já é traiçoeira, que é amiga do ego e que é seletiva? Então, ela é um vício que cria codependência também. Porque eu começo a criar cúmplices, parceiros no crime da mentira. A mentira é extremamente viciante, extremamente mortal, sabe? Preguiça é um vício. Então, tudo que não é virtude é vício. Isso a gente já tem que entender. Então, para todo mundo cabe o que a gente vai falar aqui hoje, né? Acho que para todo mundo cabe um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Então, como a gente já disse em algumas aulas anteriores aí, todas as emoções, né? Elas nascem de impulsos, desejos. A gente guarda, não, mas também desejos. Desejo é a vontade reprimida, né? E que a gente precisa controlar. Imagina se a gente. Vamos pensar. Vou trazer um exercício aqui, né, da Bíblia como um livro comportamental. Vamos pensar no caso de Caim, né? Caim ele ficou muito magoado, muito nervoso, porque a oferta dele não foi aceita, e na verdade não foi oferta. Olha só como é o que a gente internaliza. Não foi a oferta dele que foi aceita, ele que não estava sendo aceito. A atitude dele não era agradável. Perceba que no discurso, lá no diálogo que Deus convida ele, mas que ele pouco fala, Deus fala assim: por que você está assim? Por que o seu coração está triste? Por que você está com o semblante decaído? Né? Se você fizesse bem, não teria você sido aceito? Você não teria sido aceito? Então não foi a oferta que ele recusou. Ele recusou Caim. Por quê? Lembra que eu falo da reflexão? A reflexão vai trazer resistência mental e vai trazer resiliência emocional para a gente. Eu estava trazendo Caim para uma reflexão. Né? E olha só, mas aquela raiva, né? Então, a inveja do irmão trouxe no coração dele que ele pensou, né? Ele viu que a oferta de Abel foi aceita, ele viu os sentidos trazendo a base para o pensamento, que a dele não foi aceita, ele foi na memória daquela situação. Uma memória negativa, uma memória cheia de crenças limitantes, uma memória que tinha algumas relações ali mal resolvidas, inveja, sentimentos de inveja do irmão, situações ali que ele não conseguia tratar. E ele começa a projetar no irmão, né? Um ódio que ele tem dele de não conseguir receber o joinha de Deus. E não era sobre joinha de alguém, mas era sobre caráter. A questão era sobre ética. A questão era sobre questões que estavam erradas e que precisavam ser reajustadas. Mas aí eu tenho a memória ali seletiva, que é amiga do meu ego, ela vai proteger o meu ego, lembra? Então eu nunca vou olhar para mim, eu nunca vou olhar para o meu defeito na minha memória. E aí esse pensamento de ódio, de raiva, ele vai gerar uma emoção, uma pulsão de morte. Um desejo de encerrar aquilo, matando, destruindo. Aquele que, para Caim, era o responsável por aquela aflição que ele estava sentindo. E ele vai lá e mata Caim. Quantas vezes nós nos sentimos por conta de ódio, de raiva, de situações mal resolvidas, desejo, impulsos,
de matar alguém. Ah, eu vou te matar, né? Mas a gente não mata. Por quê? Porque o nosso superego ali vai equilibrando e tal. Mas em alguns momentos a gente não consegue controlar e muitas pessoas vão e matam, né? Então, percebe que a gente consegue reprimir essas pulsões a partir de uma gestão, né? Assim, o grande problema é que quando eu não mato, porque, putz, eu vou ser preso. Ah, eu não mato porque eu vou ser um assassino. Eu não mato. Não. Eu não mato porque eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu vou começar a criar um relacionamento de afeto comigo. Sabe? E aí eu posso ver o quão miserável eu sou também. Ou o quão bom eu sou. Mas a questão é que quando eu me conheço, e assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que eu quero que vocês guardem isso. Identidade é a relação harmoniosa entre os meus pontos fracos e as minhas potencialidades. Então eu começo a perceber os meus pontos fracos e existem fragilidades na nossa vida, pontos fracos que a gente não vai conseguir resolver. O que a gente pode é reprimir, mas quando eu reprimo, quando eu recalco, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar mecanismos de defesa para poder defender isso. Isso vai criar fadiga mental que vai deprimir o meu sistema nervoso. Vai me trazer ansiedade, vai me trazer melancolia, vai me trazer raiva, ódio, vai me fazer besteira. Paixões e não razões. 80% do que eu penso é fantasia, só 20% é real. Então eu preciso me concentrar naquilo que é real. Percebe? Então, assim, olha só, eu olho para mim, eu vejo as minhas fraquezas e muitas eu sei que eu não vou conseguir superar. Mas eu posso não recalcar, mas gerenciar, equilibrar através das minhas potencialidades, sabe? Então, assim, por exemplo, eu tenho um ponto fraco. Maurício, eu tenho um ponto fraco. Eu tenho dislexia. Então, é muito difícil eu manter a atenção numa coisa. Eu olho para textos e muitas vezes eles começam a dançar assim. Então, o que eu faço? Eu crio ferramentas, mecanismos. Né? Uma coisa que eu consigo é arquivar na memória assim, o que eu capto. Então, o que eu faço? Eu leio, eu crio algumas técnicas de leitura. Uma delas é eu trabalhar com canetão ali, marcador de texto, e eu vou riscando, 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 porque eu vou conseguindo concentrar em linha por linha, linha por linha, linha por linha. Eu vou pensando, eu vou anotando, e aí eu vou arquivando aqui nessa cacholeta as informações que eu preciso. Então eu pego potencialidades e eu consigo equilibrar, porque muitas vezes, olha só, eu não vou conseguir vencer fraquezas. Eu tenho uma fraqueza, uma compulsão alimentar. Assim, eu gosto de comer comida muito calórica. Então o que eu faço? Eu controlo isso. Eu vou negociando. Como eu falei, eu gosto muito de ter essas informações assim, e mesmo tendo dificuldade de estudar, de armazenar informações, eu vou estudando, eu vou pesquisando e eu vou buscando formas de me alimentar. Eu negocio comigo. Hoje eu vou fazer isso, eu vou segurar a onda aqui. Mas tinha um momento que eu não fazia isso. Eu cheguei a pesar 125 quilos. Isso trouxe um monte de distúrbio, inclusive transtornos mentais aí pra mim, saca? E aí eu fui usando potencialidades minhas, transformando em valores, em pilares para que eu pudesse organizar, né? Eu ainda fico numa briga ali com a balança e tal. Tenho mudado muito os hábitos alimentares, tenho incluído muita fruta, muito legume na minha alimentação,
né? Tem uns dias que eu me dou o prazer, o privilégio, né? De comer alguma besteirinha, mas eu tenho me controlado. Então eu sei, eu não preciso vencer esse ponto fraco, mas eu posso aprender a conviver com ele de forma positiva. Eu sei que ele está ali, não é? E na medida do possível, até o limite que aquilo vai se tornar desconfortável para mim, que vai se tornar opressor para mim, que vai me fazer ter que recalcar ou reprimir alguma coisa, eu dou liberdade para essa fraqueza ficar aqui. Mas quando eu vejo que isso começa a me prejudicar, eu falo, nego, você quer seu limite, fraqueza, saca? Isso é gestão emocional. Para isso, como eu disse no vídeo anterior, né, que a gente fez, nós precisamos muito dessa resiliência emocional, da resistência mental, né, e de aprender a refletir. Técnicas de se perguntar, criar uma maiêutica, né? O Sócrates, ele desenvolveu uma técnica que ele chamou de maiêutica, que eram técnicas de pergunta, né? Então, se chegava alguém ali com uma posição, uma tese, onde ele se achava especialista, uma afirmação que Sócrates entendia que talvez não fosse verdadeira, ele começava a perguntar, até que as respostas da pessoa fazia com que a pessoa mesmo refletisse e mudasse de opinião, ou não, né? E aí eles conseguiam estabelecer uma síntese ali daquele assunto. Então a gente pode criar uma técnica de nos perguntar, sabe? Por que eu vou fazer isso? Por que eu agi assim? Eu explodi. Por que a pessoa que ela reage agressivamente, sabe aquela pessoa que ela sempre vai reagir agressivamente? Aquela pessoa que sempre vai explodir em situações, é uma pessoa neurastêmica, né? E como que eu consigo controlar isso? Essa fraqueza, essa neurastemia, né? Como que eu consigo controlar isso? Com reflexão, meditação, né? Respirar, pensar, me reequilibrar e com a reflexão antes de explodir. Eu para, por que eu tô tão nervoso? Por que eu tô a ponto de explodir? Deixa eu respirar aqui, deixa eu pensar. Sabe, a falta de conhecer quem nós somos é que nos faz explodir, nos faz errar, nos faz fracassar miseravelmente. Sensei Funakoshi, que é o criador do karatê no estilo Shotokan, ele tem uma frase muito legal, né? Ele fala assim: se o inimigo é mais forte do que eu, por que eu vou lutar? É fato concreto que eu vou perder. Ele é mais forte e essa força não é a sua força física, mas ele é forte, ele tem mais técnicas, ele é mais bem preparado. Por que eu vou lutar com ele se eu vou perder? Se ele é mais fraco que eu ganho. A luta já é ganho, então por que eu vou lutar? Por que eu vou gastar energia com aquilo? E se ele é igual a mim, por que eu vou lutar? Eu vou olhar para ele, eu vou seguir com ele na minha jornada. Sabe? Alguém pega e chama sua mãe de prostituta. Ou sua mãe é prostituta mesmo, e ele chamou com razão, e aí, por que você vai brigar com o cara? Sabe? Ou sua mãe não é, e aí por que você vai brigar? Sabe, gastar energia com um idiota. Entende? São essas reflexões, eu estou pegando pontos extremos assim, mas são essas reflexões, sabe? Eu preciso, né? Eu, por mim, almoçava pastel todos os dias, mas eu preciso comer pastel todos os dias. Quais são os benefícios que o pastel vai trazer para minha vida? Não é? Eu treino, né? Então eu gasto um tempo ali treinando, eu gasto tempo treinando meus músculos. Para quê? Para trocar massa magra por massa gorda. E eu preciso, na verdade, eu faço treinamento muscular por conta do Covid que eu tive, né? Que me afetou bastante. Então, é algo até fisioterapêutico. Então, eu vou negociando, sabe?
Aprenda a negociar com você mesmo. Converse com você. Existe uma diferença entre solitude e solidão. Solidão é a incapacidade que eu tenho de conviver comigo mesmo, de estar só comigo mesmo, sabe? E aí isso me afeta, isso me abala, isso me destrói, isso me angustia. Agora, a solitude é o dom, é o prazer, é o privilégio de você estar só consigo mesmo. Conversar com você, pensar na sua jornada. A gente está sempre preocupado com o fim. A gente está sempre preocupado com o fim lá na frente. E a gente perde tempo, sabe, precioso de apreciar a jornada. De viver o dia, carpe diem, né? Aproveite o dia. Como você tem aproveitado os seus dias? Eu vou fazer agora uma pergunta que eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês conversem entre vocês hoje. E a pergunta eu quero deixar, carpe diem, né? Aproveite o dia. Como vocês têm aproveitado o dia de vocês nessa jornada aí na casa, nessa jornada aí na Pavos? Como vocês têm aproveitado? Vamos ter os moderadores aí, o pastor Jeff, o pastor Camitânio, o pastor que tiver aí, os monitores aí da casa também, os mais antigos, fazendo essa moderação aí no debate. Mas eu queria que cada um de vocês respondesse como você tem aproveitado essa jornada e o que você poderia fazer para aproveitar melhor, né? Então vai falar como aproveitou, o outro vai falar como aproveitou, o outro vai falar como aproveitou. E aí vai ter esse debate, a gente fala, poxa, isso é legal, isso é legal. E aí cada um depois vai falar o que poderia fazer para aproveitar melhor. Ou o que está faltando para aproveitar. E aí eu queria que vocês construíssem isso. Sabe, eu ia pedir que, se fosse possível, fosse gravado esse grupo para que a gente pudesse depois também assistir, entender. Queria que sugestões que vocês derem nesse grupo fossem anotadas para a gente tentar de alguma forma pôr em prática, tá bom? É isso. Um beijo, amo vocês.